comunidade científica, ela tem tentado a cada dia trazer inovações de protocolos, de substâncias, de tratamentos, mas a gente já percebe que isso isoladamente muitas vezes acaba não caminhando, né? A gente precisa de ter uma equipe que fala as mesmas coisas que nós, que comunica com os nossos pacientes as mesmas coisas, e é por isso que a Juliana está aqui com a gente. Juliana, te agradeço muito pela sua participação. Já são aí 14 anos de experiência em gestão de negócios e equipes, né? 10 anos voltados para a área da saúde. A Juliana, ela é especialista no desenvolvimento de talentos, é expert em alta performance e é diretora de operações de uma grande parceira nossa, que é a Sport Health. E a Sport Health, ela vem aí trazendo essa parte de tecnologia, né, cada vez mais estando dentro da clínica de vocês. Como o pessoal está entrando ainda, Ju, eu quero só comentar aí, né, que nossa jornada no primeiro trimestre, ela já está fechada. Então, dia 23 de janeiro, a gente vai falar sobre síndrome de burnout. Dia 30 de janeiro, a gente vai falar sobre mitocôndrias. Dia 6 de fevereiro, nós vamos falar sobre como reduzir danos do carnaval. Dia 20 de fevereiro, um método que emagreceu 100% dos pacientes em 2023. Dia 5 do 3, a gente tem um especial do Dia das Mulheres. Dia 19 do 3, vamos falar de lipedema. E a gente fecha o primeiro trimestre com uma aula incrível do Kevin, falando sobre gestão e vendas. Ju, fique aí à vontade, tá? O dia, o momento é seu. Vamos falar então sobre performance dessa equipe aí. Muito boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Só aproveitando que a Tamires já trouxe para a gente, por que começar o ano com este tema, né? Porque as pessoas é que movem os nossos negócios. Então, é por isso que a gente trouxe esse tema, que é um tema tão importante e que vai fazer total diferença na nossa rotina, no nosso resultado. Então, não há como eu pensar em performance sem, de fato, olhar para as pessoas que estão ali dentro da minha clínica, sem, de fato, pensar como, mas como eu faço para alcançar tudo isso? O que que eu posso fazer? Será que gestor, estou fazendo o meu papel? Estou, de fato, dando o meu melhor? Estou olhando para as pessoas que estão ali no meu negócio. Então, esse olhar a gente também tem que voltar para nós mesmos, para ver se nós estamos fazendo a nossa parte. Vocês já estão conseguindo visualizar minha tela? Já? Então, vamos lá. Qual que é o tema que a gente vai falar hoje, né? Que a gente já anunciou aí há alguns dias. Estratégias para alcançar alta performance em sua clínica. Por que esse subtítulo? Obtendo resultados exponenciais por meio de pessoas. Um grande líder, ele obtém resultado através das pessoas. Não é mais aquele tempo do eu é que faço, aquele ego inflado. Hoje nós precisamos, de fato, desenvolver esses talentos. Só que dá trabalho, né? Então a gente já tem que ter essa noção. Mas de quem é o sonho? A clínica é o sonho de quem? Foi sonhada por quem? Então, vale muito a pena a gente ter, de fato, esse olhar cuidadoso para as pessoas, para os processos, para o que realmente estão ali dentro do meu negócio, da minha clínica. Como o Tamires já me apresentou, né? Estou aí há mais de 10 anos realmente voltado para a área da saúde. Então, eu conheço das dores que vocês vivem, das dificuldades, de fato, de tudo que é moroso, a parte burocrática, como que eu faço para desenvolver? Porque o talento para a área da saúde vocês já possuem. Só que existe uma outra parte que não dá para abrir mão, né? Como que eu faço tudo isso acontecer? Como que de fato eu consigo estar ali dentro do meu consultório fazendo o que
que eu nasci para fazer, desempenhando meu melhor trabalho, atendendo os meus pacientes, porque o que vocês querem de fato é que seus pacientes tenham resultados exponenciais. E como que a gente vai conseguir fazer tudo isso? Né? Se vocês precisam estar ali dentro do consultório com esse olhar cuidadoso voltado para essas pessoas, o restante do seu negócio também precisa rodar perfeitamente. Então, por isso, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso para tudo que acontece ali dentro deste negócio. E aí, quando a gente fala, né, mas tá, beleza. Mas o que que é essa tal alta performance que todo mundo fala? Né? Vocês, como profissionais da área da saúde, chegam diversas pessoas, diversos pacientes buscando isso. Olha, doutor, eu quero alta performance, eu quero alto desempenho. Então, aquele pensamento que existia antigamente, né, que isso é cultural, de quê? De ser mediano. Tira a média que você passa. A gente aprende isso desde a nossa infância. Então, aquele pensamento, aquela crença limitante, nos ensinou o quê? A média. E assim muitas pessoas foram crescendo, né? Se a gente pensa, o que que é, né, eu estar na média? Será que essa média realmente é o que vai me levar onde eu quero chegar? Provavelmente não. Então, quando a gente trata de alta performance, é realmente ser essa pessoa acima da média, que excede as expectativas, é o fazer além da obrigação, porque a obrigação, como o próprio nome já diz, é obrigação, né? Então, é o fazer além, onde que realmente eu consigo ter resultados muito maiores. Então, eu preciso fazer o quê? Buscar formas de alcançar resultados gloriosos, excelentes, extraordinários. Mas como que eu posso fazer isso? Eu vou trazer para vocês 3 estratégias. Pô, Juliana, mas só 3 estratégias e eu vou conseguir alta performance na minha clínica? Calma, calma, que nós vamos trabalhar essas estratégias aqui no decorrer dessa noite. Só que o primeiro passo, ponto de partida, como que eu quero alta performance sem de fato conhecer o meu negócio? Ou sem que as pessoas que estão ali dentro daquela clínica conheçam o meu negócio. Vamos perder essa mania de óbvio? É óbvio que as pessoas sabem o que eu vendo, é óbvio que a minha secretária sabe quais os procedimentos que eu faço aqui. O óbvio tá óbvio para quem sabe, ele é óbvio na nossa cabeça. Então a gente precisa sim levar esse tempo, a gente precisa vender o nosso negócio todos os dias para a nossa equipe. Então, a primeira estratégia que a gente vai falar é conhecer a clínica, conhecer o seu negócio. E essa frase aqui vai acompanhar, deveria nos acompanhar a vida inteira. Quem tem um bom porquê supera qualquer como. Recentemente eu li que fazer o que você faz, muitas pessoas fazem. Fazer como você faz, é só você quem sabe fazer. Então, esses são os detalhes. Mas como que a gente começa a falar disso? Vamos pensar nessa frase aqui. As únicas coisas que evoluem por vontade própria em uma organização são a desordem, o atrito e o mau desempenho. Poxa, mas você falou que ia me ensinar alta performance, você já me traz uma frase dessa? Vamos prestar atenção. Estas 3 coisas, elas acontecem naturalmente, por vontade própria. Ou seja, se eu não cuidar do meu negócio, é isso que vai acontecer. Se eu não direcionar as pessoas, é caos, é desordem. Como é que eu vou exigir desempenho se eu nem ensinei? Então, como que a gente evita essas coisas? A gente traz esse tripé. E aí, o que que esse tripé quer dizer para a gente? O tempo todo, a gente precisa entender por que que você faz o que você faz. Por que que o seu negócio existe?
Qual problema você quer resolver? Ou qual resultado você quer entregar com o seu negócio? A sua clínica abriu para quê? Então, esse é o propósito. E por que que eu preciso definir esse propósito? Por que que o propósito fica no topo? Porque ele, a partir dele, é meu norte. Eu preciso, de fato, entender qual é o direcionamento, porque aí sim eu penso nessas pessoas. Quem são essas pessoas? Quem é o time que vai entregar esse propósito? E aí, depois que eu defino essas pessoas, a gente cria as regras do jogo. Eu defino a cultura. Só que não adianta eu olhar o que uma pessoa escreveu, eu pensar no que eu já li por aí, vou copiar, que vou colocar aqui para o meu negócio. Você precisa ser autêntico. O seu negócio é o seu negócio. Como você vai? Lembra da frase lá do início? Fazer o que você faz, muitos fazem. Fazer como você faz, precisa ser só você. Então preste muita atenção, porque que o propósito está no topo. Ele é o início de tudo. Quem tem um bom porquê supera qualquer como. Então a gente precisa de fato, eu abri esse negócio, o que que eu quero resolver com ele? O que que de fato eu vou entregar para os meus pacientes? E quem são as pessoas que vão entrar nesse sonho comigo? Porque esse sonho é seu, ele é muito importante para você, você sabe todas as dificuldades que você viveu para construir, para colocar esse negócio de pé. Então, cuidado, quem são essas pessoas que vão te ajudar a entregar tudo isso? E aí a gente define a cultura. Que se você não estiver na clínica naquele momento, você sabe que o negócio vai rodar. Por quê? Porque as regras do jogo estão claras. Você já definiu esse padrão, como que as coisas precisam funcionar. Esse processo já foi desenvolvido e compartilhado com essas pessoas. E aí sim você tem um padrão para o seu negócio. Você vai ter o seu norte. Mas como que a gente consegue começar essa construção, então? Aí a gente vai fazer de fato aquele exercício da gente construir missão, visão e valores. Por que que isso é importante? Isso aqui dá direcionamento, gente. Não tem jeito da gente pensar num negócio sem de fato construir algumas coisas. Quando a gente inicia, né, um negócio, a gente pensa assim, eu preciso vender. Eu preciso vender porque esse negócio ele precisa se pagar. E tá tudo certo. No início vai funcionar. Só que chega um momento que se você não tiver essa regra do jogo escrito, você vai se perder. E as pessoas da sua equipe vão se perder muito mais. Por quê? Porque na sua cabeça você já sabe onde quer, o que que você quer, o resultado que você espera. Mas se isso não está claro para as pessoas, elas de fato não vão conseguir te ajudar a alcançar o seu sonho. Então, quando a gente fala de construir a missão, né, é realmente pensar ali no propósito, a razão da sua empresa existir, o que que você de fato vai proporcionar para essas pessoas, para os seus pacientes. Quando a gente constrói a visão realmente aqui é como eu quero ser reconhecido, onde eu quero chegar. E aqui você pode ter tanto uma visão mais romântica, digamos assim, quanto uma visão mais palpável. Então você vai definir. Se você quiser usar aqui na hora de construir a sua visão, se você quiser construir usando a meta Smart, por exemplo, que é para trazer números, para você conseguir mensurar se você alcançou essa visão ou não. Um detalhe importante: missão a gente constrói e a gente leva para a vida inteira, porque aquilo ali é o propósito do seu negócio. A visão, a gente pode ir alterando à medida que o tempo vai passando. Por quê? Porque se eu coloco aqui que a visão do meu negócio é ser a maior clínica de saúde integrativa da região X até 2030. Coloquei aqui, eu fui bem específica. Coloquei como eu quero ser reconhecida
em quanto tempo e coloquei qual que é o raio que eu quero alcançar isso. Se eu alcancei isso antes de 2030, eu vou lá e ajusto, coloco uma outra visão, porque aquele objetivo eu alcancei. Agora, valores. Pessoal, muitas das empresas, e aqui eu estou falando em todos os segmentos, muitas das empresas, elas não dão a devida importância para a criação dos valores, porque elas não conseguem associar o momento em que elas vão utilizar, sendo que, na verdade, a gente utiliza os valores a todo momento. Quais são os valores, né? Por isso que aqui está falando, é a ponte entre a empresa e onde ela quer chegar. Se um valor para minha clínica é atendimento humanizado, e aí eu vou lá e coloco uma secretária que fica só lá, é o tempo todo no telefone. Chega um paciente lá na recepção, ela só vira para o paciente e fala: Bom dia, tudo bem? E volta para o telefone. Será mesmo que esse meu atendimento está humanizado? Será mesmo que ela entendeu o que é um atendimento humanizado? Será que eu me fiz entender do que eu quero entregar para o meu paciente? Então, os valores, gente, eles são extremamente importantes quando? Quando a gente vai admitir uma pessoa. Mas por que que o valor vai servir ali na hora que eu for fazer um processo seletivo? Você conversando com aquela pessoa, com seu candidato, você ali durante a sua entrevista, você vai ver, opa, peraí, se um valor para mim é que a pessoa seja extremamente atenciosa, essa pessoa que está conversando aqui comigo não está me entregando isso. Se uma coisa que eu quero é entregar um atendimento extremamente educado, eu não estou vendo isso. Então, os valores vão te ajudar, vão te direcionar, inclusive na hora desse processo seletivo. Quem faz fit com o seu negócio, entra. Quem não faz, deixa que siga outro caminho. Você já elimina problema ali no processo seletivo. E durante, você também vai olhando para ele. Poxa, peraí, deixa eu ver se a Juliana está de fato com valor compatível com a empresa, com a clínica. Então, a gente precisa ir olhando para essas coisas. E aos poucos, isso de fato entra na nossa rotina e vira a nossa cultura. Então, de fato, eu consigo ter as pessoas, a minha equipe, entender o meu negócio. Agora ela vai me ajudar a entregar isso, porque ela já conhece. Eu comuniquei e ela tem os valores semelhantes aos meus. Então, a gente vai conseguir fazer esse negócio dar certo. Mas o que que não é missão, visão e valores? Tem gente que pensa assim: pronto, escrevi, tá tudo lindo. Agora eu vou colocar aqui na parede. E fica só lá na parede. Nunca mais aquilo é usado para nada. De que adianta? Se eu não comuniquei para minha equipe, se eu não reforço aquilo, se eu percebo que alguma coisa está saindo da rotina, está saindo do prumo, está indo para o caminho errado, se eu não olho para minha visão, se eu não presto atenção aqui nos valores, opa, peraí, qual que é a minha missão mesmo? Deixa eu reunir todo mundo aqui e vamos conversar sobre isso. Eu preciso, de fato, colocar isso em prática. Não é para ficar estático ali na parede. Não é apenas uma obrigação na hora de construir seu plano de negócios, né? Na hora de fazer ali seu business plan, tá tudo bonitinho, construiu, tá lindo. A teoria tá perfeita. Mas e aí? Será mesmo que vai ficar só ali no papel? Eu não vou conseguir fazer nada com isso? A gente tem que levar para ação. E também não pode ser só palavras ou frases copiadas de um colega, de um lugar que você foi e achou legal, da internet. Por que que não pode ser só isso? Porque você perde a autenticidade, você perde a sua pessoa ali naquele negócio. Como que eu vou copiar a missão de uma outra empresa? Será que de fato eu consigo entregar aquilo dali? Será que aquilo dali faz sentido para o meu negócio?
Então, a gente precisa tomar cuidado, ter atenção na hora de fazer isso. Isso não são apenas palavras, é um sentimento que foi traduzido em palavras para quê? Para nortear as pessoas que estão na equipe. Então, é importantíssimo a gente conseguir, de fato, construir todo esse processo, entender e levar tempo, de fato, para construir tudo isso. Quando construído, comunicar. Comunicar para sua secretária, para sua enfermeira, para os seus prestadores, para todas as pessoas que forem os stakeholders, né? Forem as pessoas que estão ali envoltas dentro do seu negócio. A gente às vezes esquece de comunicar como deveria. E aí, se eu não consigo me comunicar tão bem, eu de fato não consigo fazer com que as pessoas entendam o compromisso que elas assumiram comigo quando elas entraram para trabalhar aqui na minha clínica. E aí, para a gente ilustrar essa primeira estratégia, que no final foram várias, tem um case, como eu falei, como a Tamires me apresentou, né? São 10 anos da área da saúde. E olhando esse tema, né? O case, secretária empreendedora. Uma secretária que entendeu que a clínica era dela. Só por aí a gente acha que, nossa, legal, queria essa secretária comigo. Mas deixa eu contar como que foi. Em uma clínica, isso há alguns anos atrás, essa funcionária, essa secretária, ela realmente conhecia todos os pacientes da clínica, se relacionava muito bem, vendia muito, fechava plano, fechava tratamento. Então, o dono da clínica ficava assim, empolgadíssimo com ela. Poxa, achei a pessoa certa. Amém, achei a pessoa. É ela. E assim foi. Primeiro ano, a clínica tendo resultado, no segundo ano, tendo resultado também. E aí, o dono da clínica, deixou a clínica nas mãos dela, né? E ele foi se concentrar ali, afinal de contas, por 2 anos deu tudo certo. E aí, do terceiro ano em diante, ele parou de olhar e deixou de fato o negócio nas mãos dela. Ela continuou sendo super simpática, super solícita, os pacientes adoravam o astral, a energia dela. E aí, de repente, né, como as pessoas acham, né, assim, do nada, ela começa a fazer viagens, vai comprando muitas coisas, e aí ela começa a trocar de carro, compra moto, e ele ainda não assim, não pensando o que poderia ser. Até que um dia ela chega, passaram-se mais 2 anos, ela chega para o dono da clínica e fala que ia sair. Ela iria sair porque ela estava indo embora do país, porque teve uma oportunidade, a família dela, né, ela já tinha alguém da família fora do país. E aí o dono da clínica ficou sem chão, literalmente. Poxa, perdi a minha melhor funcionária. O que eu posso fazer? Ele tentou conversar com ela, tentou oferecer um salário melhor, e aí não foi, né? Ela não ficou. Ela realmente optou por sair. E aí contratou uma outra pessoa. Essa outra pessoa chegou e treinou, se não me engano, foi só uma semana, uma única semana com essa secretária. E aí, essa nova funcionária, meio que achando estranho como que as coisas funcionavam, começou a chegar paciente lá na clínica falando que havia pago o tratamento. Aí falou, pagou como? Você pagou no cartão? Não, eu paguei em dinheiro, porque a fulana de tal falou que tinha desconto, né, se pagasse no dinheiro. E aí ela ficava tentando achar esses registros e não achava esses registros em lugar nenhum. Poxa, mas onde que está, né, o comprovante do pagamento? E tentava ali
conversar com o paciente, e o coitado do paciente, ele pagou, né? Para ele estava tudo certo. E aí foi um paciente, outro paciente, passa um tempo mais um, e eram tratamentos bem caros, né? O ticket médio dessa clínica era uma clínica high ticket, mas que não havia controle. Era papel, era papel e planilha. Papel e planilha. E aí, são dados manipuláveis, né? Fica fácil da gente manipular algumas informações. Eu sei que quando essa nova funcionária foi conversar com o dono da clínica e contou o caso para ele, olha, doutor, chegaram aqui já, só nessa semana foram 3 pacientes relatando a mesma coisa, que havia um pago, mas eu não consigo achar isso aqui na planilha. Existe algum outro lugar onde vocês lançavam essas informações? Ele falou, aí o que ele fala? Não sei, porque ele já tinha, na verdade, ele não tinha nem delegado, né? Ele tinha delargado para a secretária dele. E aí ele foi e falou assim: não, peraí, vamos sentar então, vamos descobrir. Eu sei, gente, que eles passaram aí fazendo esse trabalho por uns 3 a 4 meses, fazendo essa varredura para entender o que que aconteceu, né? Onde estava, onde foi parar esse dinheiro, quem mexeu no meu dinheiro. E aí, por isso esse tema, né? Uma secretária que entendeu que a clínica era dela. Ela estava pegando prolabore. Então, o rombo que ele teve desses 4 anos dessa funcionária com ele, que ele conseguiu medir, né? Que ele conseguiu medir. Foi R$ 70.000. Isso que ele conseguiu medir, né? Então, de 4 anos, pode ser que tenha coisas ali que ele, de fato, nem passa pela cabeça dele. São tratamentos que os pacientes já tiveram alta. E aí ele ficou realmente estarrecido. Poxa, era uma funcionária que eu confiava muito. E aí é que vem aquela coisa, aquele detalhe importante, né? Eu olhar para o meu negócio. Será que essa funcionária que estava ali com ele tinha comprado o propósito da clínica? Tinha entendido quais eram os valores, porque o valor dela realmente é diferente do valor do negócio, né? Porque o que ela estava fazendo dava para ver. Porque se ela estava tirando dinheiro da clínica para ela, o valor provavelmente não era compatível. Então, pensa como isso é importante. Os detalhes que a gente deixa escapar. Isso só pensando em missão, visão e valores. E as outras coisas, de eu ter realmente um controle mais criterioso dentro da clínica. Gente, é dinheiro. É o seu negócio. O seu negócio já abre com custo fixo. Ele já tem o custo. E qualquer dinheiro que ele não, que se perca nesse caminho faz diferença sim. E a gente precisa ter cuidado. Então, por isso, a gente tem que olhar para essas pessoas que estão na nossa equipe. A gente precisa, de fato, entender quem está ali no time com a gente. Se faz sentido permanecer no time com a gente. E agora, a segunda estratégia, não tem jeito de eu pensar em pessoas e eu não ter um bom gestor, uma pessoa que de fato lidere, né? Naquele livro Comece pelo Porquê, tem uma das partes dele que fala muito sobre isso. É diferente líder e liderança, né? Uma coisa é o cargo que você tem. Outra coisa é se de fato você tem a autoridade e as pessoas te seguem porque você as inspira. Então, isso é diferente, né? E eu gosto de trazer essa frase: uma capacidade imprescindível em um líder é a capacidade de energizar seu time. A gente precisa, de fato, o tempo todo estar envolvendo as pessoas. Tem uma frase de Napoleão Hill, que foi, né, um jornalista que escreveu diversos livros. Ele fala que o entusiasmo é a maior força da alma. Conserva e nunca te faltará a força para alcançar o que deseja. Se você não tiver energia, se você não tiver disposição,
se você de fato não fizer as coisas com vontade, você desiste, você larga pelo meio do caminho. E é por isso que a gente não pode comprar a missão do outro, né? Eu não posso copiar a missão do outro. Será que eu vou ter força e energia suficiente para entregar essa missão? Não faz sentido para mim. E aí, como foi uma outra pessoa que escreveu, o que que eu vou pensar? Poxa, não vai dar certo. Isso daqui não faz o menor sentido. Claro, foi copiado, fazia sentido para outra pessoa. E entrando nessa estratégia da liderança, o que é, né, liderança? É a habilidade de influenciar e motivar as pessoas para alcançar objetivos comuns. Quais são os objetivos comuns? A gente vai estar o tempo todo pautado na nossa missão. E por que que tem essa imagem, né, que a gente traz sempre, sem trazer o viés da religião, mas Jesus Cristo foi o maior líder que já existiu, foi o maior vendedor que já existiu. Porque às vezes a gente pensa que tudo é dinheiro, mas na verdade, as pessoas elas são motivadas por outras coisas, mas cabe a você descobrir o que é que motiva cada um. Mas não é você quem vai ficar lá, vai fulano, vai Juliana, que você vai conseguir entregar. Não, você precisa saber como fazer isso. E é por isso que essa segunda estratégia é importante. Será que você, quem tem irmão, você e seu irmão são iguais? Quem tem mais de um filho, seus filhos são iguais? No time de futebol, todos os jogadores são iguais, têm os mesmos talentos, fazem as mesmas coisas? E na sua equipe, as pessoas são iguais? Se não são iguais, por que que a gente tem a mania de tratar todo mundo igual? Por que que eu vou conversar com fulano do mesmo jeito que eu converso com Beltrano? Por que que eu tenho essa sensação, essa imaginação de chegar e falar assim, não, eu posso chegar ali e conversar com a Juliana desse jeito que ela vai entender. A Juliana entende, se a Juliana entende, a Tamires também vai entender. Só que cada um vai receber a mesma informação de formas diferentes, porque eu preciso saber como interagir com essas pessoas. Então não adianta se eu vou sentar para conversar, se eu vou sentar ali para ensinar algo para alguém, existe aquelas pessoas que aprendem ouvindo, outras aprendem lendo, assistindo vídeo. O processo de aprendizagem de cada um é diferente. Eu preciso entender isso. Afinal de contas, eu sou o líder dessa empresa, sou líder desta clínica e eu preciso fazer o quê? Lembra lá do início, fazer com que as pessoas entreguem o resultado. É conseguir o resultado através das pessoas. Não sou eu quem vou fazer por elas. Então é aí que a gente entra. Né? Eu gosto desse trechinho de um artigo que eu tirei da Harvard Business Review, que fala, né, que o que distingue um seguidor eficaz de um seguidor ineficaz é a participação entusiasmada, inteligente e autossuficiente na busca de um objetivo organizacional. Perceba aí, olha o entusiasmo vindo de novo. Como é que eu vou fazer algo, gente? Como é que eu vou chegar lá na clínica para conversar com os pacientes com essa energia? Aí o paciente chega, bom dia, eu vou lá e respondo para ele, bom dia. Imagina se o paciente já chega na clínica, ele, às vezes ele está ali com um problema, com uma queixa gigantesca, com uma questão de saúde que está tirando a paz, está tirando o sonho dele, e ao invés de secretária, ser o conforto ali naquele primeiro contato, eu simplesmente vou lá e vou piorar a situação dele com a minha energia, que naquele momento está pior do que a do próprio paciente. E aqui, quando a gente fala, né, antes de ser um excelente líder, eu preciso ser um excelente liderado, porque muitas das vezes a gente vai ter questionamento sim na nossa equipe. Poxa, a gente não vai crescer nessa clínica, não tem oportunidade. Mas será que as pessoas estão de fato entregando naquela função? Detalhe,
eu, como dono dessa clínica, estou conversando com as pessoas da minha equipe e pontuando isso para elas, orientando essas pessoas? São cuidados que a gente precisa tomar. Então, vai muito, nosso papel de líder vai muito além de gerenciar pessoas. Eu preciso inspirar, guiar, engajar essas pessoas. E como que eu vou fazer isso? Quais ações que eu posso fazer? Estou falando em performance, como que eu posso fazer com que as pessoas alcancem esse resultado? Eu preciso desenvolver essas pessoas. Eu preciso, de fato, o que me chamou a atenção na hora que eu recrutei essa secretária? Esse profissional, esse prestador que veio trabalhar aqui comigo, por que que eu aceitei ele aqui na clínica? O que que me fez colocar ele aqui dentro para ser meu parceiro? O que que falta nele que eu consigo agregar? O que que ele tem de bom que eu posso aprender? É aquela sensação de ser esse copo, né? Sempre meio cheio, porque cabe muito mais. A gente pode sempre aprender mais e também ensinar. A gente precisa fazer isso. A gente precisa ser de fato essa liderança inspiradora que as pessoas tenham, olhem para a gente e queiram que outras pessoas do ciclo dela queiram estar ali para trabalhar com a gente também. Esse é o ponto alto. Você não vai nem precisar mais abrir um recrutamento. As pessoas que trabalham na sua clínica já vão começar a trazer pessoas para trabalhar com você. E se essas pessoas que trabalham com você já têm o fit cultural, já têm os mesmos valores, já entenderam qual que é a missão do seu negócio, elas vão vender esse negócio para os candidatos. Elas já vão trazer pessoas que já têm valores semelhantes, que elas não vão simplesmente indicar por indicar. Então, já está facilitando o seu trabalho, já está adiantando um processo, porque você está inspirando essas pessoas. Só que para eu, de fato, eu líder, conseguir fazer tudo isso, conseguir entregar tudo isso, eu preciso também me conhecer. Eu preciso praticar esse processo de autoconhecimento. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para mim. Que de fato eu preciso melhorar. Como que eu posso contribuir? Eu preciso estudar. Pô, Juliano, mas eu já estudo tanto. Eu já estudo tanto. Né? Eu vim de uma faculdade que me suga até hoje, porque são vários cursos, eu preciso de fato estar atualizado. Mas a gente também precisa sair, né, pensar um pouquinho assim, deixa eu olhar aqui para dentro da clínica, será que eu estou conseguindo passar para as pessoas aqui da clínica quanto de conhecimento eu tenho? Será que na hora que alguém ligar aqui na clínica para fazer um agendamento, a minha secretária vai conseguir explicar o que eu resolvo? Então, a gente precisa, de fato, ter esse olhar para dentro, essa consciência, né? Eu preciso ouvir o que as pessoas me falam. Quando eu falo ouvir o que as pessoas falam, né, os feedbacks, não quer dizer que eu vou ouvir o que estão falando, tudo que estão falando e já vou colocar em prática. Não é isso. Eu preciso filtrar. Afinal de contas, eu preciso ser o mais maduro, né? Eu tenho conhecimento aqui dentro dessa empresa, dentro dessa clínica. Então, deixa eu pegar as informações, o que que cada um está dizendo, deixa eu avaliar melhor. E aí sim, a gente começa. As pessoas elas têm o senso primitivo do ser humano é o quê? Necessidade de pertencimento. As pessoas querem participar, as pessoas querem falar, mas elas precisam ser ouvidas. Eu preciso ouvir os meus liderados, senão eles não vão entender para que eles estão ali. É só para entregar? Beleza, então não preciso dar mais nenhum tipo de ideia, porque só você quem sabe. Então a gente tem que ter esse cuidado.
quando eu falei lá no início, né, que a estratégia 2 era liderança e controle, a gente tem que entender essa diferença. A liderança a gente já sabe, né? Inspirar. Inspirar é motivar e influenciar as pessoas. Mas quando eu falo de gerenciamento, aqui eu entro em controle. Por quê? Eu preciso planejar, organizar, controlar recursos, e são capacidades distintas. E o mais interessante, o que é o ideal? A gente conseguir equilibrar essas duas coisas. Só que aí é que tem, eu preciso de ferramentas que me ajudem nesse processo. Não adianta simplesmente a gente tem, né, a mania, o costume de achar que a gente consegue resolver tudo, né? É o super-herói. Deixa comigo que eu resolvo. Só que, gente, se existem ferramentas, se existem pessoas que podem me ajudar nesse processo, por que que eu não vou aceitar ajuda? Eu preciso entender que eu preciso dessas ajudas o tempo todo. E por que que eu não posso fazer isso? Aí a gente volta lá. Por onde que o líder se orienta? Não tem como. Não tem como. Eu conduzir uma equipe, eu levar a minha empresa, a minha clínica para resultado fantástico. Se eu de fato não entender qual é o meu negócio. Por isso eu preciso estar o tempo todo orientado pela visão, missão, valores e pelos meus objetivos ou minhas metas específicas, né? Minhas metas mensais, minhas metas anuais. Quando a gente fala em meta, a gente tem que ter um cuidado. São metas possíveis de serem alcançadas. Ah, então quer dizer que eu não posso ser ousado? Você deve ser ousado. Mas é possível? Se é possível, ótimo. Vamos lá, vamos trabalhar para alcançar, para entregar esse resultado, para alcançar esse objetivo. Mas não adianta eu vender alguma meta que é impossível, que eu mesma vou desistir no meio do caminho e a minha equipe toda também vai. E a partir desse momento que eu crio metas impossíveis, eu posso criar várias outras metas e colocar premiação. Que as pessoas vão olhar e falar assim: ah, essa meta é igual às outras, a gente nunca alcança mesmo. Ele coloca esse valor aí, é só para fazer de conta. Isso é impossível. Então, é esse o cuidado quando a gente constrói as metas, quando a gente constrói os objetivos. E aqui, ó, sugiro o print nessa tela para que vocês realmente, essa trilha é a trilha de um líder de sucesso. Por que que essa trilha, você me garante, Juliana, que essa trilha é a trilha do líder de sucesso? Garanto. Se você passar por todas elas, por todos esses passos, se você de fato fizer, eu te garanto. Então vamos lá, você precisa conhecer a sua empresa, Ju, conhecer a sua equipe. Oi? se a gente vai falar de trilha do sucesso, eu quero te Ah, interromper para fazer uma proposta. Todo mundo que está ah, aqui quer ter sucesso, certo? Então eu vou convidar todo mundo a abrir o Instagram, fazer um post com essa foto aqui, marcar @Central Injetáveis, @doutora Tamires, com a hashtag, né? Eu sou um sucesso. Minha clínica é um sucesso. Hashtag minha clínica é um sucesso. Marca Central Injetáveis, marca a doutora Tamires Marques, e amanhã a gente vai sortear um voucher de R$ 500 para todo oh! mundo. Combinado? Todo mundo que participar da hashtag minha clínica é um sucesso. É assim que a gente começa o ano. Muito bom. Então todo mundo já está inspirado aí, já foi convidado. O desafio está lançado. E olha que é um desafio bem fácil, hein? E aí vamos seguir essa trilha, conhecer a empresa, conhecer a equipe. Por que que eu preciso conhecer a equipe? Porque eu preciso saber o que é que motiva cada um. Para que que eu vou criar a meta? Para que que eu vou. Às vezes a gente pensa assim: nossa, a Tamires é uma funcionária tão boa, vou dar um aumento para ela. Ou então, numa festa de fim de ano, a gente vai lá e compra presente para a equipe inteira e dá presente, mas não era aquilo que as pessoas estavam querendo.
A gente compra, né, achando, isso é o que a gente gostaria de fazer, e, inclusive são presentes que às vezes a gente gosta, mas eu deixei de ouvir a outra pessoa. Então a gente precisa conhecer as pessoas, conhecer o processo. Isso é óbvio, né? Ao óbvio vindo aqui. Isso é óbvio, né? É não. O processo está desenhado. Às vezes o processo está desenhadinho na cabeça de cada um. Mas aí chega alguém novo. Você vai treinar a pessoa. Cadê o processo? Tá aqui. Aí você não tá lá. Como é que treina? Você tá sempre dependendo de uma terceira pessoa para treinar a outra. Ou então aconteceu alguma inconsistência aqui. Cadê? Será que a gente seguiu o processo? Então a gente precisa de fato conhecer. E às vezes a gente pensa assim: ah, eu não vou parar para ficar construindo isso, não. Isso leva muito tempo. Mas isso leva tempo uma única vez. Uma única vez. O que é melhor? Você determinar um tempo para construir um processo ou você fazer errado e ter que voltar corrigindo diversas vezes? O que vai impactar mais? E olha que pode ter impacto financeiro. Quando a gente tem uma estrutura maior, né, e a gente tem setores, às vezes a gente fala assim, ó, fulano é o setor de enfermagem que está precisando de prestador, então é você, enfermeira-chefe, que vai contratar. E aí eu, dono da clínica, estou isenta, não estou participando. Mas eu não estou sabendo o que está acontecendo. Quem é essa pessoa que está sendo contratada? Então a gente precisa participar desse recrutamento em algum momento. E aí a gente levou esse tempo todo, fez esse processo anterior muito bem feito, fez o recrutamento, recrutou a pessoa ideal. Opa! Nossa, achei aqui o ouro. Essa é a funcionária que minha clínica precisava. Mas eu esqueço de fazer o onboard com ela corretamente. Eu não apresento a clínica inteira, eu não explico para ela como que as coisas funcionam, eu não sento para fazer um treinamento bem feito. Só falo assim, senta aqui, ó, do lado de fulano para você aprender e deixa ela lá. Às vezes, essa pessoa que está dando treinamento é a pessoa que você vai substituir e você coloca a funcionária nova, esse ouro que você achou, para treinar com ela. Processo seletivo, gente, é dinheiro. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente não pode desperdiçar, é tempo, é dinheiro, a gente não pode fazer isso mal feito. Então, na hora que essa pessoa entra para a clínica, a gente precisa fazer esse processo de receber essa pessoa, de acolher essa pessoa na equipe. Fazer reuniões periódicas. Gente, isso faz uma diferença gigantesca. Existem várias rotinas, né, de reuniões. Existem as dailies, as weeklies, né, que você faz a reunião diária, as reuniões semanais, quinzenais, vai depender do seu momento, vai depender do quão grande ou quão complexo está os problemas que estão aparecendo. Por quê? Porque aí você vai alinhando as expectativas e você vai tratando os problemas no momento que eles acontecem. Se acontecer um problema na primeira semana de janeiro e eu só vou, não, porque a reunião nossa ela vai acontecer, ela acontece só na primeira semana do mês. O problema aconteceu, já tinha passado a reunião de janeiro, você vai deixar para resolver a de fevereiro. E aí, vai resolver? Não. Então, quando a gente fala de reuniões periódicas, a gente precisa tratar isso com agilidade, com cuidado. No nosso time de TI aqui, eles fazem as dailies, né? Como que isso funciona, as reuniões diárias? Eles fazem, são reuniões curtinhas, né? São reuniões de 10 minutos. E por quê? Como que eles fazem isso? Eles fazem essa reunião de pé. Ninguém fica sentado durante essa reunião. Mas como assim? Por que que a reunião tem que ser de pé? Porque se a gente senta, a gente estende o tempo. Aí ali a gente vai, senta, ele já lembra de um outro problema para tratar. Então teve um dia e eu achei isso muito engraçado, que eu entrei na sala deles, estava todo mundo em pé, assim, eu olhei assim, que é isso, gente? Vocês estão fazendo oração? Eu estou interrompendo a oração? Disse, não, Ju, é só a nossa reunião. Então ele já tem, isso vira o quê? Cultural. Obrigado, cara. A gente precisa o quê? Fazer os feedbacks estruturados. Lembra que eu falei que ninguém na equipe é igual? O feedback estruturado é, de fato, você levar em consideração os pontos importantes daquela pessoa. O que é que você precisa tratar com ela?
que aconteceu? O que você precisa resolver? Então, você de fato precisa sentar para montar esse feedback para você conversar com essas pessoas, porque a pior sensação que tem de uma pessoa é você né, marcou os feedbacks. A pessoa sair daquele feedback sem entender nada. Ok, tá, mas a Juliana conversou comigo, mas o que é para eu fazer? A partir de agora, é para fazer o quê? O que eu tenho que melhorar? Onde é o ponto aqui que eu preciso realmente trabalhar? Então, a gente precisa colocar, pontuar bem claramente essas informações para esses nossos funcionários. Quando eu falo aqui em desenvolvimento da equipe, é da gente estar atento mesmo, pensando em quais treinamentos essas pessoas precisam. Quando eu falo as reuniões periódicas, pode inclusive trazer informações sobre procedimentos que a gente não tem vendido. Por que não tem vendido? Será que todo mundo entendeu o que é que esse procedimento, o que é que esse pacote aqui trata, o que é que esse plano resolve? Então, a gente precisa desenvolver, a gente precisa sentar e explicar, olha, eu, doutor fulano, faço esse tipo de atendimento, resolvo esse problema, eu entrego este resultado para os meus pacientes. Então, se algum paciente ligar para a clínica e perguntar, você faz isso, então é o quê? Eu orientando essas pessoas. Eu desenvolvendo, se eu levo esse tempo, se eu faço isso, automaticamente eu vou ter o quê? Resultado. Porque as pessoas entenderam, as pessoas que estão ali comigo, a minha secretária, a pessoa que faz o meu comercial, se eu deixo para que ela aprenda sozinha todos os procedimentos que vem na clínica, será mesmo que ela vai ter aquela sensibilidade para conseguir conversar e converter todos os meus fechamentos? A gente tem que conseguir passar o que a gente faz. E aí eu preciso acompanhar e monitorar. Se eu passo um treinamento, se eu passo um curso para a pessoa fazer, gente, pior coisa que a gente faz, a gente passa as coisas e não marca data. Olha, Juliana, faz esse curso aqui, lê esse livro aqui. Beleza, para Não volta, algum né? dia, né? Validando. Eu deixei, tá aqui, ó, no ar. Você faz quando quiser. É verdade. Cada vez mais, quando a gente tem lido assim, os livros, o material, assistido, né, igual a gente fez aqui no grupo G4, contrata, ensina, senta e faz junto, deixa fazer sozinho e volta depois para ver como está fazendo, né? É assim que a gente tem Exato, trabalhado. exatamente. E aí as pessoas vão perceber, opa, espera aí que eu estou sendo acompanhado. Existe um monitoramento, isso não está solto, não. Então, tem alguém que está me acompanhando. E aí, se eu fiz esse processo todo, percebi que, peraí, opa, peraí, deixa eu voltar, eu preciso pegar mais aqui no treinamento. E aí, a gente vai e recalcula essa rota. Eu preciso fazer uso de ferramentas, gente, que vai me auxiliar na gestão. Lembra que eu falei? Para que eu quero fazer tudo sozinho? Para que eu vou confiar só na minha cabeça? Se existem ferramentas que podem me ajudar, existe uma ferramenta de recrutamento que pode me ajudar, existe uma ferramenta de controle financeiro que pode me ajudar. Por que que eu vou deixar as coisas ao léu? E como você participou no recrutamento, você também precisa participar na demissão. Existem gestores que falam assim: ah, não, demissão eu não faço, não. Demissão faz você, você que é o gerente da clínica. Eu não participo disso, não. Só que era você que lidava com aquela pessoa todos os dias, ela estava na sua equipe. É você quem conhece os motivos pelos quais ela está sendo desligada. E aí você transfere essa responsabilidade para outra pessoa. Isso é uma falta de cuidado, isso é uma falta de respeito, isso é inclusive uma falta de respeito com o seu negócio. Por quê? Porque você não está dando nem a chance de ouvir aquela outra pessoa que às vezes ela tem algo para dizer que pode melhorar o seu negócio. Sabe um outro ponto que eu acho muito importante, Juliana, que entra nessa parte também, não somente na demissão, mas dentro desse processo de recrutamento que você citou anteriormente,
é muito importante. As pessoas que participam dos seus processos de recrutamento, elas têm que receber uma resposta, seja ela positiva ou seja ela negativa, né? Isso Perfeito. demonstra imponência, responsabilidade, comprometimento com pessoas, né? Muitas vezes você entra em contato com quem quem vai ser admitido e não entra com quem participou do processo, mas não vai ser admitido. Perfeito, exatamente. A pessoa, inclusive as pessoas comentam isso, tá? Se a gente for para a internet, tem várias plataformas, né, de recrutamento. E nessas mesmas plataformas as pessoas fazem comentários. Ontem eu estava olhando e aí a gente consegue, inclusive, achar índice de satisfação salarial. Sim. Então, ok, as informações estão aí. Por isso esse retorno é extremamente importante, né? E aí, ó, outro passo da trilha aqui é a atualização constante para a gente de fato conseguir entregar o melhor para a nossa equipe, para o nosso paciente, e esse resultado volta para a gente fica satisfeito. E a gente precisa comemorar resultado, né, gente? Afinal de contas, a gente faz o processo o mês inteiro e na hora de comemorar, de valorizar aquilo, tudo que aconteceu no mês, Passa batido. a gente deixa para lá. A parte boa que tá todo mundo esperando aí, não, peraí, a comemoração disso, não, foi um resultado fantástico. A gente nem imaginava que seria possível, a equipe tá lá nas alturas com a energia aqui em cima. E aí eu for lá e só, dia primeiro tá aí, zera tudo e vamos começar. Poxa, ó o balde de água fria que a gente joga na É equipe. verdade. E Ju, aí se você traz. passar, a Ah, gente tem aqui o doutor Pedro Brito, pediu para falar, deve ser alguma dúvida. E depois tem uma uhum, dúvida no chat também que a gente vai conversar. Doutor Pedro, tá. tá aí? Se não te. Deixa eu ver, ele ficou com a mãozinha aqui um tempinho. Acho que cansou de ficar com a mão levantada. Tá bom, então. A gente dá sequência na hora que o doutor Pedro aparecer, a gente sana as dúvidas, bate o papo com ele. E aí vamos contar outra história aqui. De abandono a abandonado. O líder que perdeu sua equipe. Vocês acham que isso é impossível? Ou totalmente possível? Em uma das clínicas, a gente tinha lá um gerente muito bom para operação. Ou seja, ele estava na cadeira errada, né? Foi colocado um cargo de liderança para ele, mas ele era excelente na operação, entregando, executando. Já começou por aí. E aí, beleza, ele estava disposto a aprender, né, a conseguir realmente conduzir essa equipe. Só que ele tinha aquele ego do eu que trago o resultado, sou eu que faço. Esse resultado desse setor aqui só acontece por minha causa. Eu sou o suprassumo do negócio. E aí a equipe desse líder começou, né, quer dar algumas ideias, falou assim, por que que a gente não faz esse tipo de script? Por que que a gente não trabalha esse procedimento? Por que que a gente não faz essa campanha? Ah, o paciente falou isso comigo ali na recepção, por que que a gente não ouve e começa a trabalhar por aqui? As pessoas queriam o quê? Ser ouvidas. Estavam dando ideias. E aí, não, essa ideia a gente não vai fazer não, porque é desse jeito aqui que funciona. É o meu jeito que funciona. E aí as pessoas começaram a se sentir o que? Já que eu não vai me ouvir, vou parar de falar. Para que que eu vou buscar, né? As pessoas estavam buscando, inclusive, formas de fazer lá fora, para trazer para dentro da clínica. Mas esse gerente não queria ouvir. E aí a equipe de fato abandonou. Era só aquela coisa de fazer o que estava mandando, só seguir o que estava sendo orientado. Não vinha nada, a energia foi-se embora. E aí o que que acontece? Esse gerente já não consegue mais entregar resultado. Por quê? Porque a gente entrega resultado por meio das pessoas. Se as pessoas não entregam, você vai ter que entregar. Você vai dar conta?
Se você é um gerente de clínica, se você é o médico e o gestor da clínica, se você perdeu a equipe, se a equipe já não, se você não inspira mais essa equipe, fatalmente o resultado não virá. E você vai se matar dentro do consultório. Enche a minha agenda, você vai encher a agenda, vai atender paciente, atender paciente, atender paciente, todo fechamento vai para o comercial, não fecha. A sua recepção está atendendo o paciente com aquela energia baixíssima. E aí, daí a pouco, você vai pensar assim, poxa, eu vou ter que trocar a equipe inteira. Olha o trabalho que vai te dar. Então, o que que as pessoas precisam? As pessoas precisam ser, de fato, ouvidas. Não quer, voltando, reforçando o ponto que eu falei, não quer dizer que você vai adotar tudo que te disserem, mas tem muita coisa que você pode extrair, tem muito insight que você pode extrair daí. E isso vai fazer diferença para o seu negócio, porque são as pessoas que estão lá na ponta, entregando ou, de fato, com contato com o seu paciente, te trazendo insight. Pensando aqui, né, na terceira estratégia, melhoria contínua. Melhoria contínua é melhor do que perfeição atrasada. Sabe aqueles memes que a gente vê na internet, né? Quando tiver pronto eu faço. Quando tiver pronto eu faço, quando tiver pronto eu faço, e aí tem lá no final só uma caveira, né? Porque nunca saiu nunca esteve pronto. Aí a gente vê aquela frase clichê, né? Antes feito que perfeito, mas desde que bem feito. Não é só fazer para falar que fez, não. Tem que fazer bem feito. Por isso esse processo de melhoria contínua. Às vezes a gente vai lançar algo que ele não está realmente é o produto final, mas ele vai sendo melhorado. Como que ele vai sendo melhorado? Eu preciso experimentar, eu preciso ouvir e eu preciso estar aberto a isso mesmo. Quando a gente fala de melhoria contínua para uma clínica, eu vou falar de quê? Eu vou garantir eficiência operacional, qualidade no atendimento, satisfação. É isso que a gente quer, não é verdade? Se a Tamires já lançou lá a hashtag Minha Clínica é um Sucesso, para a gente alcançar esse sucesso. Qualidade, eficiência, satisfação. Mas qual que é, né, esse roteiro, essa rotina dessa melhoria contínua? Como que funciona esse ciclo? Para que esse ciclo realmente aconteça, eu vou sempre partir de onde? Das minhas metas. De quais são os meus objetivos? Por quê? Porque eu parto deles para de fato ver. Eu preciso comunicar isso para minha equipe, ou seja, eu preciso vender essa ideia para minha equipe, porque ela precisa comprar esse meu objetivo. Se eu virar para ela e falar assim, olha, esse mês nós vamos trabalhar este protocolo e a gente vai fechar o mês com X protocolos vendidos. Eu preciso fazer com que essa equipe compre essa ideia comigo. Então, eu tenho que ter esse objetivo claro. Na hora que eu for conversar com essa equipe, eu preciso falar qual procedimento, quantos procedimentos e para qual período que eu quero esse resultado. Aí eu deixei claro. E aí eu preciso monitorar. Então, eu envolvo as pessoas para que as pessoas consigam trazer esse resultado junto comigo, porque é realmente uma parceria. Seguindo o fluxo da melhoria contínua, implementação de ferramenta e tecnologia. Não tem jeito de você monitorar se você não tiver ferramentas. Acabou aquela história de trabalhar só no sentimento, gente. Não tem jeito de manter um negócio sustentável, rentável, só no achismo. Ah, eu acho que a gente vendeu bem foi no mês de julho de 2023. Foi o melhor mês nosso, eu acho que foi. Ah, por que que você acha que foi? Ah, porque foi o mês que meu custo ficou mais alto. Então deve ser que eu comprei muita coisa. Eu tô só no deve ser, no achismo. Não tô controlando nada. Como que de fato eu vou saber se minha clínica está tendo retorno? Como que eu vou saber, inclusive, se todas as contas estão pagas? Ou eu vou esperar que algum alerta chegue para mim para saber se está pago? E venha me cobrar, né? Alguém me procurando.
Então, eu preciso usar ferramentas, a tecnologia está aí para ser usada. Então, a gente precisa usar isso a nosso favor para facilitar a nossa rotina. E toda Juliana, ferramenta. Oi. eu tive assim, eu tenho um histórico aí já de alguns anos dentro da parte de clínicas, né, que vão inserir as terapias nutricionais injetáveis. Então, isso foi implantado com grande sucesso há 10 anos para cá, os 5 anos para cá foi o boom realmente, né? Mais pessoas estudaram, mais conhecimento. E aí, o que que eu percebi desde o início até então? Muitas pessoas, né, os médicos que estão aqui conosco, eles realmente estão muito prontos cientificamente, mas eles pecam na parte realmente das implementações de ferramentas, de processos. Então, o que que acontecia muito? Eu ia muito bem enquanto eu tinha rastreabilidade, que era o início do processo. Quando eu escalonava um pouquinho, eu voltava na Tamires e falava assim: Tamires, estou achando que eu vou até parar de fazer injetáveis, porque está vencendo, eu não estou tendo lucro, né? E aí, essa falta de rastreabilidade realmente era um grande impacto. Quando eu, como Central Injetáveis, me deparei com uma empresa de software que realmente traria, né, a parte de precificação, a parte de estoque, a parte de o que que eu estou tendo de lucro, né? Que foi a Support Health. Eu falei, graças a Deus, agora sim vai. E aí essa roda começou a girar melhor. Que é verdade. Acabou esse tempo, gente. A gente precisa, nós que somos, né, empresários, nós que temos as clínicas, nós que somos gestores, a gente não pode tomar decisão baseada só em achismo. A gente tem que ter dados para tomar essas decisões. E onde esses dados estão? Onde vocês estão armazenando essas informações? Vocês precisam desse controle para que vocês tomem a decisão acertada. Lembrem-se, é o sonho de vocês, vocês batalharam para ter esse negócio. Isso para vocês é importante. Se é importante para vocês, controlem. Façam esse monitoramento. A equipe de vocês precisa desse acompanhamento de perto. Você só vai conseguir de fato pensar em quais treinamentos fazem sentido quando você começar a pensar: poxa, peraí, o que está acontecendo? Eu estou vendo aqui que eu comprava determinado medicamento e conseguia vender muito bem, agora estagnou. O que está acontecendo? Será que as pessoas estão conseguindo de fato vender esse protocolo aqui? Deixa eu conversar com o meu comercial para ver se está acontecendo alguma coisa, se é dentro do consultório e estejam abertos de fato para ouvir, para essa troca. Só que vocês só vão conseguir saber o que está sendo vendido, o que não está sendo vendido, quanto entra, quanto sai, qual medicamento é o mais vendível ou não, quando de fato começar a acompanhar tudo isso. E aí você pensa nos treinamentos exatos. E aí, quando a gente volta aqui a comemoração dos resultados novamente. Então, o ciclo da melhoria contínua, ele é todo esse processo, e por isso ele é contínuo. Eu não vou parar de fazer isso. Eu vou estar sempre estabelecendo metas, vou estar sempre envolvendo a minha equipe para me ajudar a entregar essa meta. Eu preciso monitorar se os resultados estão sendo alcançados. Tá funcionando? Tá. Não tá? Treina. Desenvolve as pessoas e bora comemorar novamente. Então, é a frase, né, de Aristóteles que roda a internet. Nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Por quê? Porque você está fazendo aquilo com frequência. Consistência é que realmente traz o resultado que a gente precisa. E aí, mais um case aqui só para exemplificar. O tal do não é minha função, quando a equipe não entende a responsabilidade compartilhada. Isso daqui é um caso, a gente pensa que é um caso simples. Certa vez eu viajei para uma clínica para fazer a inauguração da clínica e acompanhei lá por 15 dias. E aí, quando eu estava ali na parte da recepção, a clínica maravilhosa, maravilhosa, super bem montada, o dono da clínica estava lá,
material extremamente de primeira, então era uma coisa linda. E aí a recepcionista não estava atendendo ninguém na hora, a recepção estava cheia, e uma senhora foi pegar água. Só que o filtro era muito alto e a senhora era pequenininha. E eu estava de longe vendo aquela situação. A senhora foi e perguntou: esse filtro está funcionando? A secretária olhou e falou assim: tá sim, é só rodar em cima aí, ó. E ela vendo que ela não dava altura, gente, ela não dava altura real. E a secretária continuou sentada, a senhorinha tentando pegar água. O que que aconteceu? Ela foi tentando, tentando, conseguiu abrir o filtro, mas não conseguia fechar, a água foi derramando pela recepção. Até que alguém foi lá e ajudou. E aí, na hora que eu vi aquela cena, eu falei assim, não, pelo menos ela vai levantar e vai secar ali, né? Porque é perigoso alguém escorregar. Ela continuou sentada e ela não estava atendendo ninguém naquele momento. Aí que eu fui até, busquei, né, pedir alguém para fazer aquilo. Ela falou: não posso sair daqui, eu não sou paga para fazer isso. Se tem a pessoa da limpeza, a pessoa que faça. Presta atenção. Aí, quando a gente fala de melhoria contínua, quando a gente fala de valores, será que essa pessoa compreendeu? Será que ela está comprometida com a gente? Eu consigo desenvolver essa pessoa? Ela faz tanto sentido assim para continuar aqui na minha equipe, para de fato entregar o que eu quero entregar para o meu paciente, porque essa senhora, para ela não teve um bom atendimento. O médico pode ter feito maravilhas lá dentro do consultório. E aí, na hora que acontece essa situação ali fora, ela sentiu o quê? Ela não foi atendida, ela não foi cuidada. E aí, quando a gente fala de performance, né, trazendo aqui um segundo case para compartilhar, quando a performance transforma resultados. Uma pessoa, ela veio, né, a formação dela foi de fato começando aprendendo lá como auxiliar, veio buscando o que ela de fato queria para ela, porque ela olhava, olha, quais são as pessoas que podem me ajudar nesse caminho? Onde eu quero chegar? Quem pode me ajudar a alcançar esse resultado? O que eu ainda não sei que eu preciso saber? Então, é uma história onde, de fato, a gente tem que sentar e parar e pensar qual é o objetivo, onde eu quero chegar, onde eu quero ser, quais pessoas vão estar comigo nesse caminho. E aí é que a gente pensa, será que eu tenho dentro da minha equipe essas pessoas? Será que eu consigo, de fato, será que eu consigo inspirar essas pessoas a fazer, a entregar todo esse resultado? Será que eu estou ajudando essas pessoas? Então, esse case, né? A pessoa lá começou a vida profissional dela aos 18 anos, né? Aí começou, a gente for olhar hoje, começa tardiamente, né? E aí ali ela veio lutando com algumas crenças, pensando, não, isso não é para mim, isso é difícil demais, eu não nasci para isso. Me disseram que não era para mim. Mas chega um determinado momento que a chave vira. Por quê? Porque começou a andar com novas pessoas, começou a ler coisas que fizessem mais sentido, começou a estudar mais, a buscar mais informação. Parou de ser aquela pessoa só demandada e começou a demandar. Começou a questionar, a gente tem que ter esse hábito de questionar as coisas. Às vezes a gente aceita muitas primeiras respostas. E aí essa pessoa foi mudando, foi evoluindo, fez vários cursos, a coragem que faltava para entrar em determinadas reuniões veio surgindo, e veio surgindo com uma força tão grande, sabe? Como mães falam, né? Que veio do útero, aquela força que não cabia mais dentro, que ela falou: não, eu mereço mais que isso, eu posso muito mais que isso.
E aí a pessoa muda tudo. A pessoa muda a rotina, muda a alimentação, muda os hábitos, começa a pensar, eu tenho que pensar em gestão de tempo. Eu preciso organizar o meu tempo para conseguir alcançar isso daqui. E não quer dizer que quando ela colocou todas essas coisas, toda essa rotina por escrito, que as coisas aconteceram assim de imediato. Não. Foram mais ou menos quantos anos? 14 anos para Juliana sair de auxiliar a diretora de operações da Sport Health. Não na Sport Health todos esses anos, mas a vida profissional. Ela precisou passar por toda essa mudança, todo esse processo, porque é um processo dela, fazia sentido para ela. Claro que durante toda essa caminhada teve gente, sim, para incentivar e teve gente para falar: para quê? Você vai cansar. Para quê? Vai dormir. Você vai trabalhar, você vai estar. Vocês todos aí, ó, todo mundo tem um monte de coisa para fazer. E por que que essas pessoas estão aqui agora assistindo essa live? Porque isso faz sentido para vocês. Vocês são os responsáveis pelos resultados, pela performance de vocês e, consequentemente, pelas pessoas que estão junto de vocês. Então, são as decisões que a gente toma é que faz com que a gente alcance os resultados que a gente de fato merece, né? Então, para a gente ter uma equipe de alta performance, é preciso que tenha disciplina, resiliência, gestão de tempo, aprimoramento contínuo, inovação e criatividade. Às vezes a gente pensa que inovação é só eu desenhar algum processo mirabolante, fazer algo extremamente diferente. Não, gente, o simples funciona. Sabe aquele arroz com feijão bem feitinho? Às vezes a gente vai receber uma visita em casa e a gente quer montar um banquete para a pessoa. E aí eu desconsiderei o que que ela gosta. Eu levei em consideração que eu queria preparar um banquete para ela. Só que aí eu não preparei nada que realmente ela gostasse muito, sabe? E ela estava esperando chegar aqui para comer o quê? Para comer aquele arrozinho. Ela falou assim: Nossa, o arroz que a Juliana faz é o melhor arroz do mundo. Mentira, tá, gente? Né? Eu não faço o melhor arroz do mundo, não. Mas aí, às vezes, a gente perde esses detalhes que são tão importantes porque a gente está pensando em fazer o inimaginável. E aí, o simples bem feito passa desapercebido. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né? Vamos abrir agora, né, Tamires, para algumas Isso. considerações. A gente teve uma consideração lá no início do doutor Aguinaldo. O doutor Aguinaldo questionou, né, assim, da questão de faturamento. Ele falou um pouquinho sobre a clínica dele, que ele tem já um gasto alto com pessoas e tudo. E aí, quando a gente pensa em aumentar o faturamento, vou colocar aqui o que eu selecionei, Juliana, e depois você completa. Eu penso o seguinte: pessoas certas é aquilo que a gente falou, né, durante todo a nossa aula de hoje, ter as pessoas certas nos lugares certos. Tomar cuidado com os treinamentos, tomar cuidado com os cargos, pessoas em lugares errados são problema, né? Você atingir o nicho certo. Hoje, dentro da parte de marketing, a gente tem trabalhado muito a questão de nichar. No que é que o doutor Elvídio é incrível? Doutor Elvídio é incrível em lipedema, SOP, endometriose, né? Então, ele nichou aí o seu trabalho, né? E ele faz isso muito bem. Ele chama esse público para ele. Ambiente adequado. É claro que dentro do que você pode fazer hoje, você trazer esse aconchego, você trazer, né, essa conexão aí com os seus pacientes. E, por último, claro, procedimentos. Hoje, o que mais a gente pega dentro de lucratividade dentro da clínica é você pare de vender consultas e venda acompanhamentos. Acompanhamentos que incluem as suas consultas, mas incluem também os procedimentos.
sejam eles procedimentos de terapias nutricionais injetáveis, que é o nosso nicho aqui na comunidade científica da Central, procedimentos que sejam eles implantes, se é da sua área, outros profissionais, nutricionista, psicólogo dentro da sua clínica, ou seja, tudo que agrega e que faz o seguinte: deixa a doutora Rúbia Macita ir para o congresso, aprender mais, que a clínica vai continuar rodando e vai continuar monetizando. Isso, para mim, doutor Aguinaldo, é o principal ponto. E um outro questionamento que foge um pouquinho do tema, mas que aí eu fico super aberta para a gente conversar, é sobre é, qual é a viabilidade dessas terapias nutricionais injetáveis mediante o CRM? O CRM ele fala o seguinte: nós podemos fazer a prescrição de terapias nutricionais injetáveis ou qualquer outro tipo de suplementação nos pacientes mediante anamnese e prescrição adequada. Ou seja, né, nós vamos sempre, durante as aulas da parte científica, falar da fisiopatologia, dos protocolos, mas sempre levando em consideração que precisamos de uma avaliação, uma anamnese eficaz e aí sim, né, uma indicação. Então, acho que fica dentro disso aí. Doutora Meire está perguntando de quando tem lá os planos de saúde, se existe formato de reembolso. Até hoje, eu acompanhei apenas 2 profissionais que conseguiram reembolso em localidades diferentes. Não é uma prática, geralmente são terapias feitas aí dentro do particular. Acho que são os questionamentos que tinham acontecido. Soma em algo aí, Ju? O mais importante, né, pegando tudo isso que você já levantou, Tamires, a gente precisa conseguir de fato avaliar o impacto das coisas, né? A gente já sabe. Como que a gente já sabe que os procedimentos fazem diferente, que não só vender consulta não é tão rentável? Porque a gente tem essa base de dados, a gente acompanha vários médicos, a gente vê o resultado, a gente vê o sucesso de diversas clínicas que optaram em virar essa chave, Sim, com né? certeza. Essa virada de chave é muito importante. A doutora Mary está falando o seguinte aqui: como que a gente indica fazer captação de pacientes? Porque a dúvida dela é porque ela está começando agora. Porque aqui a gente tem um público que já faz injetável e a gente tem quem está começando. Para mim, doutora Meire, sem sombra de dúvidas, dentro do que eu estudo aí da parte de marketing médico, o primeiro marketing, aquele que é inigualável, aquele que não tem comparação, é o marketing de boca a boca, a indicação. São pacientes que foram dentro da sua clínica, que tiveram uma experiência ali com toda essa equipe bem treinada que a Juliana falou, que passaram por um tratamento com você, foi bem direcionado, foi bem tratado e que saiu com resultado. O primeiro marketing é o marketing de boca a boca. É a esposa que leva o marido, que leva o filho, que leva o Que vai irmão, levar no vizinho, amigo, e vai todo todo mundo. mundo. Exato. Então, para mim, é o principal. E segundo, claro, a gente tem que, de alguma forma, hoje a gente vive num mundo digital, e a gente tem que, de alguma forma, comunicar. Então, encontrar uma equipe que gere, que leve, né, ao seu público ali da sua cidade, uma comunicação saudável e ética. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, que levem essa comunicação. Doutora Mary está estudando, ela deseja trazer o que há de melhor. Ela faz vários tipos de tratamento dentro da clínica, incluindo a opção dos tratamentos injetáveis, né? E aí a gente vai ter em outro momento uma live voltada para isso. No dia, deixa eu ver aqui que dia que é direitinho. O dia 26/3, a gente já tem aí no nosso calendário, o Kevin vai estar falando diretamente sobre vendas, sobre como o médico passa a performar em vendas. E aí a gente vai abordar um pouco melhor sobre isso, tá? E aí, então, vai ter tempo, né, Tamires? Se vocês vão trabalhar um conteúdo de vendas daqui a pouco, daqui, né, 2 meses e meio,
Então, é o tempo suficiente para vocês treinarem a equipe de vocês, para deixar todo mundo super afiado, para que quando tiver todas essas técnicas e estratégias de venda, 2024 vai ser pequeno para o que vocês vão fazer de Com resultado. certeza. E a gente vai estar aí, né? A Central Injetáveis, a Sport Health, ela está aí justamente para somar. Então, a gente tem um próximo encontro marcado, pessoal, dia 23 de janeiro. Nós vamos falar sobre um tema que eu escolhi a dedo, justamente por ser um tema altamente procurado nos últimos 2 meses, por eu ter trabalhado bastante aí junto com vocês em casos clínicos, que é a síndrome de burnout. Nós vamos pensar em estratégias para curar esse mal do século, junto aí com a doutora Andrea Antonioli, que é uma grande referência da medicina de longevidade, professora de longevidade humana, doutora, né, na parte de senescência celular. Então, assim, esse próximo encontro a gente volta um pouco para o científico, para a gente se preparar. E, claro, a gente vai estar sempre trazendo temas, né, intercalados, onde a gente envolve o científico, onde a gente envolve o CRM, mas a gente envolve também o CNPJ, a gente envolve também o negócio. Eu quero agradecer muito a vocês pela oportunidade de estarmos juntos aqui já quase 10 horas da noite, né? Estivemos aí com uma média de 115 profissionais que realmente querem fazer a diferença nesse ano. Ju, muito obrigada pela sua participação, né, por somar conosco e gratidão aí a todos. Uma ótima noite para todo mundo. E amanhã a gente vai fazer o sorteio ao vivo pelo Instagram do Central Aê! Injetáveis, Vou tá? acompanhar as marcações para ver, eu quero ver todo mundo. De fato, 2024 é o ano da virada. Isso Vamos mesmo. fazer esse resultado acontecer, vamos controlar esses processos, vamos treinar essa equipe para deixar todo mundo de fato entregando o que de melhor vocês têm para entregar. Combinado. Obrigada por hoje. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço. Tchau.